atinge a todos aqui sobre a face da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque pensamento todos nós temos. Todo ser vivente humano aqui na terra tem seu pensamento, mas às vezes a pessoa usa o seu pensamento para as coisas que não agradam a Deus. E quando essas coisas acontecem, Deus não se agrada com o pensamento da pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o pensamento. Pensamento é uma coisa que homem, mulher e até criança já tem seus pensamentos na sua mente, na sua cabeça e assim por diante. Mas eu começo a pensar algumas coisas sobre pensamento. Hoje em dia, o pensamento está bastante voltado sobre muitas coisas que Deus não se agrada. Eu me lembro de um homem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que ele pensou uma coisa importante e Deus se agradou com o seu pensamento e Deus fez com que aconteceu uma coisa muito importante. Foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele reinou em Judá no período de 29 anos e o rei Ezequias era uma pessoa muito que Deus o amava. E ele teve uma notícia que ele ia morrer, né? Ele ia morrer e não ia viver. O profeta Isaías levou essa notícia que Deus falou, né? Mas o que aconteceu? O rei Ezequias apenas virou para o lado do canto e ligou o seu pensamento para com Deus, humilhando-se na presença de Deus, e Deus teve compaixão daquele rei. E nós podemos perceber que aquele rei, pela Bíblia Sagrada, que fala que Deus deu mais 15 anos de existência para o rei Ezequias. Então, ele ligou o seu pensamento da terra ao céu e Deus o ouviu na sua oração. É muito importante também lembrar do profeta Jonas, da qual orou dentro do ventre do peixe, dentro da barriga do peixe, e Deus também o ouviu. E assim por diante. Quando nós ligamos o pensamento para com Deus,